câmera. Isso. Olá. Testando aqui. Ai. Não. Aqui embaixo. Pronto. Acho que é aqui mais ou menos. Malo. Bem, é meu primeiro vídeo, então tem que testar tudo aqui, ver o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Então vocês me desculpem. Qualquer coisa vocês mandam a pergunta aí. Olá, bestia! Rodrigo. Olá, Rodrigo. Tô vendo as pessoas que estão aparecendo aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá? O Renato, opa! Saludos desde Brasil, bestia. A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre os eventos que vão acontecer esse ano, né? Um pouquinho. Olá, Ale, olá, Luan. Fabiano. Lucas, Movabilities entraram também. Luan, Santana. Lucas e Santana, opa! Áudio tá legal, boa noite. Obrigado, Lucas, pela dica. Vamos tentando aí se organizar, né? Então, eu sei que talvez eu erre algumas coisas aí, por favor, eu peço a compreensão de todos aí, porque não tenho muita experiência nesse negócio de internet, né? Acho que a turma da minha geração não é muito habilidosa nesse aspecto. Vamos ver se minha cadeira trava aqui, quietinha, não trava, não quer travar agora, mas não tem problema. A ideia desse Carlos do Espaço Funcional, acho, é a Mônica, que está aqui também conosco. Vamos lá. A ideia desse live aqui é falar um pouco sobre o sistema, as perguntas que as pessoas tenham. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente. E se for em outro idioma também dá para responder, tá? Em inglês ou em espanhol, dá para nós respondermos aí para vocês as perguntas que vocês tenham, que eu possa responder. Tá bom? E falar também dos eventos que acontecerão agora em julho e agosto. Ok? Então é isso. Falar um pouco sobre o sistema, então, a minha experiência com o sistema e a prática do sistema aqui no Brasil e a prática do sistema no mundo, tá? Então essa é a ideia e algumas dúvidas que vocês tenham aí sobre o sistema, né? Como praticá-lo, ou o pessoal que está aí também vendo a gente pode também perguntar coisas que tenham dúvidas sobre a prática, sobre como treinar. Pôr o óculos aqui, que tem umas letrinhas pequenininhas. Rolo Zoto. Olá, Rolo. Ricardo. Legal, o áudio está legal. Todo mundo está me ouvindo bem? Raquel Wellington. Beleza, Wellington? Os óculos para poder ver melhor. Aí eu consigo ver. É o Carlos. Opa, Carlos. Instrutor Carlos aqui também conosco. Wellington.
Opa, Lucas, legal a pergunta, né? Sistema, qual é a origem? Qual é a origem da espada, né? Sobre espada, existe algum texto antigo que os praticantes se baseiam, como fazem os praticantes do EMA? Então, espada do sistema. Vamos colocar aqui espada, sistema, EMA. Né? Qual a diferença de sistema? Krav Maga, Jiu-Jitsu, Yuri. Diferença entre Krav Maga, sistema Jiu-Jitsu, Krav, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Muay, Gil, BJJ ou boa noite, André? Tudo bem, André? Sistema Alphaville. Opa, até o Domênico tá na área. Live Force with you. Live Force. I don't know if you speak Portuguese, but if you want something, please leave your asking questions, everything else, ok? Bem, vou falar. O sistema é uma arte marcial russa, né? A verdade é que o sistema é uma arte marcial eslava, vamos falando assim, né? Então ele foi Pavel. Privyet, Pavel. O que eu quero dizer com isso? Então, a história do povo eslavo, ela começa, a gente tem mais ou menos um pouco entre o século 9 e 10 ali, né? Então, essa é a ideia básica aí de como o sistema começou. Sempre falam que o sistema começou aí nessa época, no século 10, né? Sempre que a gente lê alguma coisa. Então, havia, antes da criação do estado de Kiev, havia povos lá, e com certeza eles batalhavam, e tinha as práticas de combate e tudo mais. Então, é isso que você tem que ter em mente. Os eslavos, uma parte dos eslavos era como se fossem os vikings também, né? Os vikings eslavos, e havia os vikings da Suécia, Dinamarca, que a gente conhece como Escandinávia, né? Aí depois foi criado o Estado Russo, com a vinda dos vikings, né? Que a gente começa Kiev, aí começa a história da Rússia, depois foi mudando, tal. Então essa é a primeira parte. Então, já respondendo a parte de espada, né? O sistema, né, ele utiliza tanto a espada viking, né, o estilo de espada mais longa, uma espada que pode usar 2 mãos ou uma mão só, que é igual a espada viking, o escudo também. Legal, Yuri, você nasceu em Iugoslávia, na ex-Iugoslávia. Agora estão brigando aí com que nome que tem lá, né? Se é Tcheco, Eslováquia. Maurício, comecei essa semana, bem esse chat. Quanto mais informação, melhor. Sim, isso aí, Maurício. Obrigado por estar aqui. A arte marcial russa ficou muito restrita, como eu estava falando, né, da história. Então, primeiramente, por conta dessa questão histórica mesmo, né? Vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Então, os eslavos tinham todo mundo lá. Então, eslavo é polonês, georgiano, russo, tudo mais, né? Então todo mundo lá estava junto. Ô Lucas, obrigado. Briga política, sim. A política é um jeito de separar a gente, né? Então é ruim isso, né? Paulo, bem-vindo. A ideia aqui, então vamos voltar aqui ao tema para mim não perder o fio da meada, né? Uma conversa assim de fio da meada. Legal, Yuri. Será bem-vindo, né? Depois eu vou falar quais as oportunidades que você tem aí para você treinar conosco aí, tá? Saudações, grande Paulo. Obrigado por estar aqui. Então, os eslavos foram criando seus estados, né? Poloneses, Ucrânia, depois separou a grande Ucrânia, Kiev e Moscou, aí virou Rússia e Ucrânia, e assim foram dividindo os países. Uma época era Polônia, uma época era Lituânia, uma época era Rússia, Grande Rússia, e assim foi. Mas o que importa para a gente é se ater a algumas coisas, né? Os povos eslavos, eles tinham essa ideia de combate, eles necessitavam aprender combate, então foi mantida essa tradição de combate corpo a corpo na luta de punhos, tanto espada, lança, arco e flecha, arma de fogo depois posteriormente, né? Em cima do cavalo. E aí eles dizem que os grandes guardiões da arte marcial russa foram os cossacos, né? Então o cossaco está mais ou menos ali no meio, entre Ucrânia, Polônia, né, Lituânia, aquela região ali, Rússia. Então é bem interessante vocês pensarem que eles estavam misturados ali. Mas de um modo geral, como a gente fala dos eslavos, eles enfrentaram várias batalhas, né? Tipo, primeiramente os suecos tentaram invadir os vikings, depois tiveram confrontos com os vikings, lutas com os vikings durante toda a história. Quem está vendo aquela série da televisão, o Viking,
vê que eles invadiram várias vezes, né? Então tinha essa guerra dentro dos barcos, fora dos barcos, no mar, nos rios. Os mongóis invadiram também, né? A gente até postou no grupo aí um vídeo sobre a lenda de Kolovorati, que mostra a derrocada dos mongóis, né? Então é interessante ver que os mongóis também invadiram. Um país uma região que faz fronteira com tanta gente, acabou tendo bastante conflito, e essas técnicas de combate foram sendo assimiladas aos poucos, né? Se você prestar atenção, no outro lado tem a Turquia, né? Os russos foram bastante influenciados pela Constantinopla, né? Tanto que a língua deriva dos gregos. A gente está vendo o russo cirílico, né? Vem da língua grega, né? Então é importante lembrar disso. Então todas essas formas de contato, combate e tudo mais foram sendo conectadas, vamos dizer assim. Eles foram aprendendo, enfrentam, por exemplo, eles enfrentaram os turcos, né, que são Constantinopla, ensinaram a aprender, trocaram figurinhas, né, e começa a ter essa troca de intercâmbio de combate e outras experiências, né? A troca cultural acontece inclusive entre os soldados, né? Não só lutando entre si, mas também trocando experiências, né? Tem histórias que contam que os varagãs, né, que são os vikings eslavos, foram para Constantinopla e serviam como guarda pessoal do próprio imperador Constantino, lá, o imperador da Constantinopla, né, que depois agora chama-se Turquia. E na Turquia tem um tipo de espada, um tipo de luta, tanto que essa espada acabou vindo, falando aí do Lucas, a espada como sabre acabou vindo para a Rússia, né, para os povos eslavos. Aí os poloneses se tornaram aí os grandes mestres de espada com sabre, tanto dele como os cossacos, né, que é a espada mais curva, que ela tem uma influência bem forte aí dos árabes, com certeza, né? A espada reta, que é a viking, ou de duas mãos, depois com os teutônicos, com os lituanos, tal, essa espada reta, né? Então você vê que essas técnicas de combate acabaram acontecendo de uma maneira bem mesclada, né? Porque não dá para dizer assim quem influenciou mais os eslavos, né? Então vários povos foram influenciando, várias batalhas foram influenciando. Por exemplo, quando eles enfrentaram os teutônicos usavam aquela armadura completa, a espada de duas mãos, normalmente, né? Lanças, bestas. Então esse tipo de combate foi trazendo experiências para os eslavos, né? Aí depois, com o tempo, assimilando todas essas técnicas, né? Aí teve a Revolução Russa, né? A grande Revolução Russa, ou a grande história da União Soviética, a criação da União Soviética. Aí os eslavos foram começando a se integrar, né? Vamos dizer assim, num grande país, na marra ou de boa, dependendo de que lugar. Isso não era muito importante. Olá, Renan, bem-vindo, né? Então essa foi a primeira questão, né? Então começaram a se juntar essas várias experiências de combate entre os povos, e aí virou o que a gente foi chamando de arte marcial russa, ou arte marcial eslava. Eu gosto da palavra arte marcial eslava, né? Mas porque ela é que realmente define o que é o sistema, né? Uma arte marcial eslava, não russa, porque no nome original nem é Rússia, né? Arte marcial russa, é arte marcial da antiga Rus, né? Então, olá, Ivone, né? Então a gente esquece desse aspecto, né? Rus, né? Rus quer dizer como eles se chamavam, como os eslavos se chamavam, Rus, né? Não era uma coisa, virou russo, mas era Rus, né? Então virou arte marcial russa, né? Então por isso que a gente chama de arte marcial russa. Então voltando lá ao ponto, né? Na Idade Média tinha todas as experiências de combate, vários povos, tal, e foi vindo até chegar, vamos dizer assim, no século XIX, XX, com a Revolução Russa. Na Revolução Russa, várias coisas aconteceram, eu vejo, né, assim, de experiências, né? Os eslavos começaram a ser unidos, então esse intercâmbio entre eles mesmos começou a acontecer. Os cossacos, por sua vez, foram muito perseguidos, uma parte deles apoiou a Revolução Russa, né? Foram absorvidos pela Rússia Vermelha, vamos dizer assim, e outra parte ficou contra, que a gente chama até de Rússia Branca, né? E isso foi criando essa divisão entre os cossacos, né? Eles começaram a guerrear entre si, né? E com a União Soviética, toda manifestação cultural foi fechada.
O que aconteceu também? Nessa época, na década de 20, 30, começaram a pesquisar várias artes marciais, né? Justamente, aí foi criado até o Sambo, mais ou menos nessa época, né? Mas o Sambo foi baseado em artes marciais eslavas, também no jiu-jitsu japonês. Vou responder uma pergunta sobre qual a diferença de jiu-jitsu e Muay Thai. Por favor, mande as perguntas aqui, porque se você liga para mim, eu tô usando o celular para fazer isso, tá? Olá, Almir, tudo bem? Né? Quando vocês mandarem, dá pra ver aqui. Eu tô avisando vocês aí que eu tô usando o celular. Né? Então, Yuri, obrigado. Então, vou continuar explicando aqui. Os cossacos, né? Vamos dizer assim. Começar a entrar na função deles de guerrear e tudo mais. Eu tô aqui agora olhando também no computador para ver o que está acontecendo. O que é importante aqui para nós, né? Para a arte marcial russa. Se puder mandar pergunta aqui no Facebook, fica mais fácil para mim. Se não for muito difícil aí para vocês. Tá? Já temos 142 pessoas, tal, briga política, ok, obrigado. Né? Então, o que a gente tem que lembrar? Como funcionou a questão aí no Rio de Janeiro, né? Bem, aproveitando a deixa aí do Rio de Janeiro, eu vou estar aí no Rio de Janeiro dia 21, né? No sábado, dia 21, dando um seminário no Leblon, né? Quem quiser participar aí tá aberto, procura o Renan, a gente tem o número do telefone dele, quem quiser. A gente vai pôr aqui na página o número o contato do Renan para saudações, Edmárcio. O porquê das técnicas são executadas de forma lenta. Bem, vou um pouquinho da história e já respondo a forma lenta, né? Por que lenta? Forma lenta. Estou anotando aqui para não perder as perguntas, tá? O que acontece? Vamos lá. Então, com os cossacos, com a União Soviética, essas manifestações culturais foram fechadas, várias experiências de combate, né? Na época, o NKVD precisava de uma tática para enfrentar os alemães, né? Eles começaram a pesquisar aqui quais artes marciais, o que servia, o que não servia e tudo mais para defesa e ataque. E aí eles começaram perceberam que a própria arte marcial já tinha alguma coisa. Então eles pegaram os cossacos e começaram a perguntar, pedir para eles ensinarem o que eles sabiam, né? Os cossacos serviam de guarda pessoal do czar, né? Opa, Renan, obrigado por passar teu número aí de contato. Aí, esse contato aí é do Renan. Quem quiser entrar em contato com ele para participar do seminário aí no Rio, né? Vai ser um prazer tê-los aí conosco, né? Um gosto! Vamos lá, tomara que dê certo de você vir treinar conosco. É muito diferente o ensino para um russo em relação ao latino? Sim, os russos eles têm características específicas, eles são bem pragmáticos e tudo mais, é um pouco diferente, mas não muito diferente, né? O ser humano não é tão diferente assim em termos de aprendizado. O sistema ele não muda muito. Por exemplo, nós aqui no Brasil não ensinamos de uma maneira diferente do que é ensinado lá em Moscou, né? Claro que há algumas explicações, né, a mais, porque tem coisas que são muito mais com mais dificuldade, né? Tem coisas que são muito óbvias. Por exemplo, aqui eu tenho que explicar o que é cosaco, o que é uma nagaika, o que é um sabre, um monte de coisas que são comuns da cultura deles, né? E para nós não tem nenhuma ideia, né? A gente fala assim, é igual lutar com espada, né? E essa frase, igual lutar com espada, não significa nada pra gente, né? Então tem algumas diferenças sim, Renato, mas não muito grandes, tá? Bem-vindo, é isso aí, Maurício. Legal você treinar com o Renan, muito bom, né?
Então, voltando lá à explicação, né? Então, essa prática da arte marcial começou a ser específica ou dos grupos cossacos, ou seja, fechada, os grupos cossacos, muito exclusivo para eles, ou dentro das forças especiais, dentro do serviço de inteligência. A NKVD pegou essas técnicas e levou para ele, depois a NKVD mudou de nome, virou KGB, aí vocês conhecem a história, KGB, depois foi aí. Oi, Nandia, um prazer tê-la aqui, que legal, bacana você, saudade. Então, essas técnicas foram sendo utilizadas. Percebeu-se que essas habilidades de combate estiveram presentes, né, no Afeganistão, nas guerras russas, então, que a União Soviética se meteu, né, e no serviço de inteligência bastante. Então, por isso que é tão incomum, às vezes, né, para todo mundo, né, na Rússia ninguém sabia, porque era uma coisa fechada, né, então o próprio Ryabko, ou Rybko, como o nome certo, né, Mikhail Vassilievich Rybko fala, né, era fechado, só o pai dele ensinou, o avô dele ensinou para ele, depois ele foi para a Força Especial e aprendeu, assim como Vladimir Vassiliev. Para vocês terem uma ideia sobre esse assunto, né? Por exemplo, entre a década de 70 e 80, né? Vocês terem uma ideia, nem karatê era aberto ao público, as pessoas praticavam karatê em porões, né? Na casa do Ryabko, o porão da casa dele tem um oratório, né? Com os santos da igreja e tal, porque era proibido também a manifestação religiosa, e era onde ele praticava. Mas quando ele foi para a área militar, ele podia praticar em grupo, porque ele era militar, né? Ele, vocês sabem, ele foi até coronel, depois saiu e tal. Então, dentro dos militares aí poderia, mas para as pessoas comuns não era aberto ao público. As pessoas comuns tinham acesso ao sambo, né? No sambo, a gente tem dois tipos de sambo, basicamente, né? O sambo competitivo, que é dividido em duas fases, né? A grappling, né? De agarrar e derrubar, e a parte de chute também, que inclui chute e soco na competição. E o Buevo Sambo, que é o sambo de combate, que é a modalidade que ensinam para todos os militares. Quando o cara entra no exército, tem que aprender defesa corporal, e aí ele aprende o que a gente chama de Ruka Pashnaboi, que é defesa pessoal, tá? Então, o sistema é uma parte mais fora disso, né? Ou é Cossaco, ou é alguns grupos de força especial. Aí você pode ver a história do sistema, aí aparece Kadoshnikov, ensinando lá em Krasnodar, que é como se fosse a NASA lá, né? E aí começa a falar sobre arte marcial russa lá também. Depois disso, o Retuinsky do Ross, que era um general ligado às forças especiais também, o Ryabko, alguns outros instrutores, e aí foram sendo ensinados primeiramente. Peraí, deixa eu tentar ler o restinho aqui. Lê aqui, ó. Fabiano Faria. Opa, Fabiano, legal. Eu gostaria de comentar sobre detalhes, como funciona o treinamento e evolução dentro do sistema no controle emocional. Para acredito que isso seja fundamental para qualquer técnica. Uma vez que o combate final é determinante na maioria das vezes. Como se resolve isso e como é a evolução do controle dentro da arte? Boa pergunta, boa pergunta. Bem, Fabiano, o controle emocional é primeiro duas formas, né? A primeira, a prática de respiração, que a gente vai ensinando como respirar, tá? E várias práticas de respiração, inoculação de estresse, né, para aumentar o ritmo cardíaco, para o cara começar a entender como é que ele fica sob estresse, e também dentro de combate ele vai treinando como receber golpe, porque aí o corpo dele vai ficando acostumado com essa situação, vai evoluindo, né, no autocontrole. Mas é muito importante ele trabalhar a respiração. Sem a respiração fica impossível ele entrar em autocontrole. A gente sabe que a respiração ela varia, né, conforme cada situação. Se a gente está feliz, se a gente está namorando, se a gente está triste, se a gente está com raiva, ela altera o ritmo respiratório. Percebendo-se isso, criou-se técnicas para voltar ao contrário, né? Por exemplo, se eu estou num determinado estado de humor e eu quero voltar para o meu steady, né, para minha mais calma, eu começo a usar técnicas de respiração. O sistema utiliza dessa prática de respiração para isso, né? Então, essa é a introdução histórica aí de como é que o sistema virou da NKVD e chegou até nós, né? Então, óbvio que com a GB e a Força Especial, os Spetsnaz, eles eram treinados de uma maneira para a guerra, né? E quando teve a queda da União Soviética, a Perestroika, aquilo tudo mais, o próprio Vladimir pôde ir para os Estados Unidos. O Vladimir, para quem não sabe, ficou 10 anos
dentro das Forças Especiais, ele era um agente de reconhecimento e missão secreta, tal. E aí... Opa, Maurício, Aikido tem várias escolas e o sistema tem mais de uma escola. Escolas de sistema. Já respondo você. Ok, vamos chegar lá. Então, essa é a ideia geral, como chegou no sistema, né? Vamos dizer assim, que virou sistema. Aí o nome sistema foi dado pelo Vladimir, né? Uma coisa de nada, foi um prazer, Fabiano. Então, o Vladimir foi o cara que criou a primeira escola fora da União Soviética, né? Quando acabou a União Soviética, ele criou no Canadá, que era o que ele sabia fazer, e aí foram abrindo outras escolas, né? Então, quando a gente fala de espada, Lucas, a gente entende que dessas 3 tipos de espada, basicamente, né? 4, na verdade, se eu pensar bem mais sério, né? A Viking, que é uma espada mais curta, a de 2 mãos, o sabre e aquele mais longo, que também é sabre, mas é o mais curvado, né? Então são essas 4 espadas, basicamente, que a gente trabalha no sistema. O treino de sistema, ele é feito de forma que você treina corpo e já está incluso a arma, né? Não é uma coisa assim, a gente treina primeiro a arma e tal. Então a esgrima no sistema é como a gente se movimenta, para ficar mais fácil, né? Respondendo a diferença entre Krav Maga, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu. Bem, Muay Thai, eu posso falar que não é o que eu vou falar aqui, veja bem, eu não sou especialista em Muay Thai, não estou querendo aqui nem dizer o que é o que não é, mas assim, se a gente pensar, Muay Thai é como se fosse um Kung Fu. Heraldo, boa noite. Sparring com lutadores de outras artes. Sparring com lutadores de outras artes. Vamos lá. Então, o Muay Thai é como se fora um Kung Fu da Tailândia, né? Então é uma arte tailandesa, né? O Brazilian Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu é uma luta de grappling que tem no mundo inteiro, inclusive na Rússia, tem vários estilos de greco-romana, tudo baseou-se na greco-romana. Então, a diferença é que o Jiu-Jitsu, se a gente pensar em termos mais... O Brazilian Jiu-Jitsu é um esporte que as pessoas praticam para competir e tudo mais, né? Ele tem um aspecto de defesa pessoal, mas não é o forte dele, não é o ênfase dele, né? Zona Oeste. Tá? Então, isso é uma ênfase. Então, o Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, dá mais ênfase a combate no chão, né? Então, é um pouco diferente. Ok. Tem uma coisa que o Luiz Henrique Dias fez uma brincadeira aqui, eu acho que é um quebra, como é que é? Trava-língua, provavelmente. Obrigado. Então, essa é a diferença do Brazilian Jiu-Jitsu, do Muay Thai. O Muay Thai é uma luta que trabalha em pé, como se fosse um Kung Fu, tem chute, cotovelada, tal. O Brazilian Jiu-Jitsu, como eu falei, é uma luta de chão, mais ênfase em chão. Então, ela trabalha agarramento, chave, tal. O Krav Maga, por sua vez, é uma defesa pessoal que veio uma parte dessa luta de greco-romana e aí foi enfatizado. O Krav Maga, para a gente ficar bem mais simples, a diferença entre sistema e Krav Maga, o Krav Maga trabalha com flinch response, né, que é uma das ideias que as pessoas falam. Por exemplo, o ser humano, quando sob estresse, responde de flight, fight ou freeze, né, que eles usam os 3 Fs, né, ou ele, em inglês, né, ou ele congela, ou ele foge, ou ele luta, né. Isso é uma ideia que as pessoas têm e foi muito... até hoje é muito enfatizado, né, esse tipo de dizer que essa é a forma que o ser humano responde ao estresse, mas isso foi um estudo da década de 30, se eu não me engano, e desde a década de 30 a gente fez centenas de estudos, na década de 40, 50, 60, 70, 80 e 90, até agora 2000, que a gente está em estado de guerra em vários países, né, com combate no Afeganistão até a década de 80, 90, e aí depois disso Iraque, Afeganistão, a gente já sabe que o ser humano responde a muito mais maneiras ao mesmo tipo de estresse, então a gente não entende disso, não entende desta maneira, né? Então a maior diferença é assim, o sistema se baseia na teoria do Mihaly, que é o flow,
né? O corpo pode responder de maneira mais flow, ou seja, sob estresse, ele, depois de um certo nível de treinamento, um certo nível de habilidade, ele consegue fluir. E o Krav Maga trabalha com a ideia de flinch response, que é a ideia de responder com susto, né? A gente fala assim, a diferença entre o Krav Maga e o sistema. Eu, por exemplo, uso a terminologia a seguinte: o Krav Maga ensina o praticante a ser reativo, e o sistema trabalha com a ideia do praticante ser responsivo, né? O tempo de diferença é em milissegundos, ou seja, bem pouca diferença entre você responder ao que está treinado e condicionado e reagir ao que está treinado e condicionado, é muito pequena, tá bom? Essa é a diferença maior entre Krav Maga, Muay Thai, Jiu-Jitsu, tudo bem. Respondendo ao Edmárcio, né, sobre por que é praticado de forma lenta. Então, a prática de forma lenta é feita para que a pessoa produza engrama motor, né? Então, quando a pessoa faz rápido, ela somente faz aquilo que ela sabe, né? E quando ela faz devagar, ela consegue aprender, né? Então, para nós termos uma variabilidade motora e neural, a gente utiliza o exercício de forma lenta, né? Então, os praticantes começam devagar, como eu falei, para criar um hábito de contato, receber impacto, entender golpe, o que acontece no corpo dele quando ele sofre uma pressão e tudo mais, até a hora que ele consegue fazer um pouco mais rápido, né? Que é uma coisa que as pessoas falam de velocidade, mas a gente entende, e isso com experiência mais para o lado militar, a gente pode perceber também que a velocidade não é um fator preponderante, as pessoas, e sim a constância, ritmo. Então a gente trabalha dessa forma, né? Então, praticar de forma lenta não é devagar, não é tai chi, vamos dizer assim, não é a ideia de ficar fazendo devagarinho, porque sempre vai fazer devagarinho. A ideia é fazer devagar, com a vantagem de treinar sistema, e no Espírito Santo. Tá. Já te falo, Cristiano. Obrigado pela pergunta, Cristiano. Vantagens e Espírito Santo. Né? Krav Maga e sistema. Tá? Então, por isso que é feito de maneira lenta, tá bom? Eu acredito que dá para entender um pouco, a gente já vai aprendendo, vai fazendo devagar, depois vai fazendo um ritmo mais dinâmico, até a hora que eu chamo, que a gente trabalha no que eu denomino velocidade de cruzeiro, né? Onde a gente faz uma velocidade que todo mundo está aprendendo e praticando. Não precisa ser uma coisa muito tensa, né? A ideia é você acostumar com um nível de tensão controlada, tá? Legal, Edmárcio. Sistema e escolas, né? Quando o sistema começa, vamos dizer assim, começa a história do sistema, em cada clã, vamos dizer assim, cada família cosaca tinha sua própria prática. Nas forças especiais, quando chegou na KGB, ou nas forças especiais, no Spetsnaz, também cada agrupamento tinha seu líder e ele praticava lá da maneira dele, né? Quando terminou isso e começou a abrir escola, óbvio que foi, por exemplo, criando novas escolas, igual no Tai Chi, né? Ou no Aikido, ou no Karatê e tal. Mas, de uma maneira geral, nós percebemos assim, as escolas de sistemas mais antigas são o sistema Vassiliev, sistema Kadoshnikov e sistema Ross, Rituinsky, né? E depois dela foi... Obrigado, Valdevir. Sucesso para você também. Fico contente de você estar aqui. É abaixado em peso aqui na internet agora, né? A ideia é... Eu estava falando, as escolas foram quando acabou, aquelas pessoas que trabalhavam com o ensino de defesa pessoal, de combate nas forças especiais russas, começaram a dar aula também. Então abriram suas próprias escolas. As escolas mais conhecidas, como eu estava citando, eram o Kadoshnikov, Vladimir Vassiliev, o Mikhail Rybko e depois o Rituinsky, né? Não depois ou antes, mas nessa época, os mais antigos. Após isso, alunos deles também foram abrindo novas escolas. Por exemplo, o Sibirsky, Kazakh Sibirsky, que era um aluno do Mikhail Yab, que ele teve outros professores, ele abriu a escola cosaca, vamos dizer assim. O Kadoshnikov, alguns alunos dele criaram, o Maximov criou uma escola dele, que tem um nome lá, o Powell,
que também criou a escola do coisa. Então, foram criando novas escolas. Alunos do Vladimir também, que em algum momento resolveram criar suas próprias escolas, do Riábico, por exemplo, a Tinta Lanov, o Alexei Kostich, o Kevin Secur, né, para citar alguns, né, foram abrindo suas próprias escolas. Então, sim, existem outras escolas, né, de arte marcial russa, o que é natural, né. As pessoas perguntam sobre sparring, né, com outras artes marciais. Bem, na prática do sistema, em geral, né, quando a gente faz sparring, a gente faz com gente de outra arte marcial. Não sei se vocês reparam, não existe praticante de sistema puro, né. A maioria das pessoas que chegam aqui, elas já fazem outra arte marcial. Elas vêm do karatê, elas vêm do judô, elas vêm do aikido, do krav maga, do muay thai, elas têm boxe. Eu tenho alunos de várias modalidades, MMA, jiu-jitsu, ou seja, eles cada um tá lá fazendo sua prática e tal, né? E eles vêm, a gente treina junto e tudo mais. Então, sim, acontece a ideia de um sparring entre nos grupos, nas escolas, entre outras modalidades, né? Porque o cara que vem, por exemplo, ele faz karatê ou faz MMA, ele traz a experiência dele de combate. Quando a gente está treinando, ele acaba usando essas experiências, né? E a gente acaba respondendo com o sistema, que é o que é a nossa prática, né? Agora, quando você pergunta se vai ter sparring um contra o outro, né? Fabiano, por exemplo, deixa eu ver aqui rapidinho, não moro muito longe da região que está concentrada arte, não tenho condição de ter dinheiro para fazer treinos regulares semanais ou mesmo mensais. Existe uma alternativa, formação de instrutores que moram distante. Fabiano, instrutor distante, vamos colocar aqui. Eu já respondo isso também, tá, Fabiano? Tá? Legal pela pergunta, obrigado, hein? Então, agora quando você pergunta sparring, a escola de sistema e procurar sparring em outra escola para provar... Não vejo dessa forma, né? Eu tenho uma forma de falar com meus alunos: se você precisa bater em alguém para provar seu ponto de vista, tem algo errado no seu ponto de vista, né? Então a ideia não é lutar para provar que a gente é bom ou ruim, nada a ver, né? Não estamos mais nessa época, né? Houve uma época aqui no Brasil que isso era muito comum, né? Que as pessoas saíam de uma academia para brigar na outra academia, mas eu acho que isso nós estamos um pouco mais civilizados que esse aspecto. Que se a pessoa quiser aprender conosco, ele vem; se ele não quiser, ele vai embora e tá tudo bem. Não tem necessidade de provar nada, tá certo? A ideia é ensinar. Eu sou um professor, antes de mais nada, né? Então meu motivo é educacional. Se a pessoa não gosta do meu trabalho, ela não é obrigada a vir aqui. Então, não vejo por que eu ficar fazendo sparring para mostrar, nada disso, né? A vantagem entre sistema e Krav Maga. Eu não posso falar qual é a vantagem do Krav Maga, né? Eu não passo Krav Maga. Posso falar da vantagem do sistema, né? Então é isso que eu vou falar. É um ambiente menos competitivo, né? Não tem competição no sistema. A gente trabalha para reduzir o nível de estresse das pessoas, né? Auxiliando elas a gerenciar melhor a vida delas, né? Em termos emocionais, psicológicos e tudo mais, né? Nós recebemos pessoas com muito lesões antigas que fizeram arte marcial, por exemplo, e elas têm lesões dessas artes marciais que elas fizeram, por exemplo, braço, joelho, tornozelo, pescoço, ombro e tudo mais. E no sistema a gente acaba trabalhando com o aspecto que a gente fala, né? Cura, saúde e combate, né? Então, cura, saúde e combate são 2/3 de parte de saúde e 1/3 só de combate. Então, a gente acaba ajudando bastante os alunos na parte de reabilitação, de mobilidade. Então, eu acho que isso são as vantagens de se praticar sistema em relação a outra modalidade, né? Que não tem esse cuidado com os praticantes, né? De tratar eles, de auxiliar eles a melhorar sua qualidade de vida, né? Em termos de autodefesa, todas as todas as modalidades ensinam, né? Eu até uso uma expressão eficiência e eficácia, né? Que toda arte marcial é eficiente, mas nem todas são eficazes, porque a eficácia está ligada ao contexto e a eficiência está ligada à prática, então são coisas bem distintas, né? Tudo é eficiente, mas nem tudo é eficaz, então é importante você pensar nesse aspecto, né? E, óbvio, né? Fazer a aula e ver o que você gosta. Legal.
tirar dor, né? Tirar dor. Opa, Vitor, bem-vindo. Tá? Então aqui, vantagem, eu acho que explica no Espírito Santo. Realmente nós não temos ninguém ainda no Espírito Santo, né? É uma pena, mas se você quiser praticar no Rio de Janeiro ou em Niterói, já há um grupo aí forte aí do Renan. Eu aconselho até isso, né? E a gente quer fazer o sistema, a pergunta de crescer com qualidade, a gente quer que cresça bastante o sistema, sim, né? Para isso, eu tenho aqui em São Paulo um curso para líderes e um curso respondendo já a perguntas sobre professor e tudo mais. Nós temos aqui em São Paulo um curso para líderes, né? E para aprender a virar instrutor, a gente tem um nível de líder. Então é um curso bem interessante, né, para formar líder. Aí você montar um grupo aí na sua cidade. Então, se quem quiser montar um grupo, manda um e-mail para nós, né? E aí eu vou estar respondendo. A gente vai ter uma turma aí começando agora em julho já, ou em setembro, depende do quórum. A gente está provavelmente também para aqueles que querem entender ou conhecer um pouco do sistema e não tem nada para. Não tem nenhum professor perto e só quer praticá-lo, não quer virar instrutor nem nada. A gente tem o sistema One-on-One, né? Sistema 101, que é um curso online, a pessoa tem 6 módulos, a pessoa pode praticar várias coisas, é bem legal também, tá? E para aqueles que querem conhecer esse sistema, agora em agosto a gente vai ter nossa imersão, né? Que é o Encontro Nacional, vai vir gente do Brasil inteiro, né? É bem bacana, são 3 dias de prática, é uma oportunidade também da pessoa ver se realmente ela quer praticar sistema. Não é um ambiente assim ruim, a pessoa vai gostar. Opa, Diego, né? Bem-vindo a todos que estão aí. Não estou conseguindo ver o nome de todo mundo, mas ó, obrigado por estar aqui conosco. Vitor, boa noite, né? Cristiano, tá? Então é isso, né? Então, para virar instrutor, entre em contato conosco por e-mail, né? O e-mail é contato@artemarcialrussa.com.br e a gente vai ter o prazer em responder e falar como é que é a formação para líderes de grupo e instrutores, tudo bem? Né? E também pode tirar dúvida se quiser, perguntar uma coisa sobre o sistema One-on-One agora ou por e-mail, também pode, tá? Agora eu tô aqui, já dá para falar alguma coisa. Qualquer pessoa pode fazer o curso de líderes, né? Se a pessoa não tem prática, o ideal, o que eu peço é que a pessoa tenha, no curso de líderes, tenha 2º grau completo, né? O mínimo de instrução, e não precisa ter experiência no sistema, porque o curso de líder é justamente para criar a experiência que a pessoa precisa, né? Então, é um curso aí para dar essa experiência que ela tem, né? Lógico que a prática regular, nada supera isso. Tem que praticar, tem que treinar mais, tudo bem? Manda uma mensagem pro Paulo, ele está perdido, onde está passando, no Facebook. Manda Paulo Garcia. Preciso do cabo, acabou a bateria. Hã? Preciso do cabo. Espera aí, só um minutinho. Certo, Maurício? Eu acho que já está respondida aí a pergunta sobre líderes e qual o nível de prática, né? Não necessita prática de sistema, porque pouca gente com prática de sistema. Óbvio, aí para alunos regulares que estão praticando há um tempo, a gente tem um outro projeto, tá? Um outro programa. Vamos lá. Vi na TV, né? No programa... No programa... No Esporte Espetacular, eu acho que era o nome do programa. Houve o Rápido Tirando Dor, né? Eu não vejo como o TI, tá, Cristiano? Eu vejo mais como um processo neural, né? Como trabalhar o processo neural. Então, o corpo, quando você recebe impacto, ele entra num processo de contração, as fibras começam a se contrair, e para retirar, você tem que fazer com que elas revertam esse processo, né? Em termos mais grosseiros, tá? Não é bem isso apenas, mas é isso, né? A energia, todos nós temos energia, tá? A energia faz parte do nosso corpo, como se fosse uma bateria, tá? Então, a gente tem um pH, a gente tem uma carga bioelétrica, então a energia está aí presente em todo mundo. A gente não vamos mistificar muito a questão de energia, mas é isso. A prática tem que ser pensando em termos fisiológicos, tá? Primeiro. Depois, quando a gente entende a parte fisiológica, a gente vai abrindo mais. No sistema tem esse cuidado, tá? A gente praticar de uma maneira integral, né? E depois no nível prático, tá? Vamos dizer assim. Opa, Sérgio, legal. Onde você pode? Ó, www.artemarcialrussa.com.br.
Lá tem todas as informações, acredito eu, que sejam necessárias para você sanar suas dúvidas, Sérgio. Obrigado por estar no grupo aí. Se tiver alguma pergunta, é o momento de fazê-las, tá? Aí eu prometo tentar responder da melhor maneira possível. Tá? É isso aí. Matheus, mais uma pergunta. Quem mais tem pergunta aí? É o momento de fazer pergunta aí. Tô com a minha assistente aqui. Então lembrando que dia 21/7 a gente vai ter o seminário no Rio de Janeiro. E em agosto, 24, 25 e 26 de agosto, que é o último final de semana, é nossa imersão. Tá? Explicar sobre a cruz do sistema. Aí eu vou pedir para a Tatiana pegar a cruz para mim falar ponto a ponto, porque ela é bem mais complexa. Será a cruz? Tá em cima do altar tem. E aqui a pergunta defesa pessoal, se é defesa pessoal. Eu vou responder o mais simples primeiro, Lucas, que a cruz, eu vou falar sobre a cruz ponto a ponto para ficar mais fácil. O intuito do sistema é sempre defesa pessoal, o Sérgio está perguntando. Sérgio, o intuito do sistema é desenvolvimento humano pela arte marcial, né? Nós temos, como eu falei, cura, saúde e combate, então a parte de reabilitação, mobilidade, trabalho de respiração, e daí Silva, 56 anos e pode aprender. Já te respondo, Silva. Tá, então o sistema não é só o intuito de defesa pessoal, ele na sociedade que a gente vive é proteção, né? Autoproteção, autopreservação. Sim, nós estamos focados em defesa pessoal, mas não é só isso. Módulo ou graduação, EDI. Sim, EDI, nós temos um curso de preparatório para instrutores e líderes de grupo, né? Se você mandar um e-mail para mim, contato@artemarcialrussa, eu falo mais sobre esse curso para você, né? É um curso de preparação. Tá? A cruz do sistema, né? A cruz do sistema, para quem não sabe qual é a cruz do sistema, é essa aqui, ó, tá ao contrário para vocês, né? Danado da câmera inverte, né? Mas tá, respiração, postura, movimento e relaxamento aqui desse lado, né? Então, para você ter uma ideia, a respiração tá conectada à postura e o movimento tá ligado ao relaxamento. Então, a respiração é o carro-chefe do sistema, tá? E a gente imagina uma locomotiva, né? A gente fala sempre os exemplos, uma locomotiva. Essa locomotiva é a respiração e quando ela começa a se mover, aí todos os outros pilares vão atrás dela, né? Então a respiração é o ponto mais importante, né? Aí depois é a estrutura, né? Se a gente está numa estrutura ou postura, se a gente está numa postura inadequada ou coisa do gênero, você não vai respirar da maneira correta. Se você não respira da maneira correta, você não vai relaxar e não vai se mover. E aí todo o ciclo vai... a gente chama de um ciclo vicioso, né? Não respira, postura errada, não relaxa, não se move. E por sua vez, a gente transformar um círculo virtuoso, corrige a respiração, aí vai adequar a estrutura, porque para respirar melhor tem que estar na postura correta, vai criar um relaxamento e vai ter o movimento, né? Então, a respiração é o ponto mais importante, estrutura é o segundo ponto, relaxamento. O relaxamento é uma coisa que é muito confusa aqui no Brasil, porque a gente fala em relaxamento, a maioria das pessoas pensam assim em termos de ficar mole, descansadão, mas o relaxamento, numa explicação mais próxima, é adequar o tônus muscular para a ação proposta, não ter excesso e não ter tensão parasita. Né? Então tem um trabalho para reduzir a tensão parasita, aumentar a mobilidade, ajuste postural, um monte de coisa aí para ter mais correto. Oi, Cristiano, não. Você não precisa aprender russo para fazer sistema, tá? Ninguém exige isso, mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, com professores russos, a gente acaba usando o inglês como língua principal. Então você não vai aprender muita coisa em russo, a não ser que você queira, tá? É uma questão pessoal.
Os bons lugares que você recomenda treinar em São Paulo. Eu recomendo treinar comigo, né, sempre que possível. Né? Ou você vai no nosso site, www.artemarcialrussa.com.br, e lá tem os locais de treinamento, tá? Em São Paulo, né, ligados à nossa escola. Tá certo? Então, se alguém perguntar aonde eu recomendo, é isso. EPM. Isso. Então, lá tem o espaço funcional, tem o Renan no Rio de Janeiro, tem outros, o Fábio em Santos, a Adrielen e outros instrutores que a gente está lá no nosso Alphaville. Então aí você vai lá no site e verifica onde são os melhores lugares, né? Mas lógico, eu vou falar para treinar comigo, né? Você pergunta com quem vai treinar, né? Krav Maga, tá. Obrigado pela explicação sobre a diferença entre arte marcial russa e sistema. Legal. Tem mais diferença, a prática é um pouco diferente, se você ver, né? Nós trabalhamos não com método escolástico, mas a gente trabalha com um método chamado, para ensinar sistema, a gente está aprendizado baseado em problema, é o nome mais técnico da nossa metodologia de ensino, tá? Então é um pouco diferente de repetição pura e simples, que a gente chama de método escolástico, tá, Yuri? A pergunta de 56 anos, se pode praticar sistema? Eu espero que sim, porque eu estou com 51, vou fazer 52, e eu espero continuar praticando sistema. Né? Então, ainda falta 4, 5 anos para mim. Eu estou muito contente, Silva, de continuar praticando. Sim, o sistema pode ser praticado de 8 a 80 anos, né? Ou seja, de qualquer idade você pode praticar. Lógico que aos 80 anos você vai praticar de maneira diferente, mais inteligente do que uma criança de 8 anos, né? Mas lá na Rússia, o Kadoshnikov tem 80 anos e está praticando o sistema até hoje, né? Então eu não vejo restrição nenhuma. Eu tenho um aluno com mais de 70 anos aqui na nossa escola e está fazendo sistema e está super feliz. Tem vários ganhos aí, além da prática de defesa pessoal. Quando você quiser vir aqui, você vai saber qual a vantagem de praticar sistema para uma pessoa de terceira idade ou por aí vai. Tá? Apesar que 56 anos não é terceira idade. Tá? Você não anda de ônibus de graça ainda. Valeu, Ale. Se tiver mais pergunta ali, pode mandar. Explicação, beleza? Krav Maga, não. Valeu, Lucas. Espero que tiver mais pergunta aí, manda pau. Pode mandar para mim aí que eu respondo. Voltando aqui à cruz do sistema, ela é uma espiral ascendente, tá? Então tem respiração, relaxamento, postura e movimento, que é uma frase. Depois, armas, sim. Armas no Brasil, armas e 3 meses, aqui virou 3 a 5 anos, 7 anos, quais são os níveis de sistema de acordo com a pessoa, mais os níveis, tá? Então eu vou voltar aqui, já te respondo como é que funciona mais ou menos a parte de níveis, 7 anos e tal, beleza. Tá. Na parte, como são os níveis de sistema de acordo com a pessoa ou por tempo? Então, depois a gente vai evoluindo para consciência, a respiração vira consciência, vai virar fé no nível mais superior, né? Então, consciência, sensitividade, suficiência, liberdade, e vai virar fé, calma, precisão e confiança. Você vai evoluindo, vai refinando cada vez. A gente fala que tem aprendizagem, desenvolvimento e sofisticação nesse processo de aprendizado, isso é bem utilizado, então você vai sofisticando aí cada uma das partes da cruz do sistema. Então, por isso que a gente usa essa como referência, né? Quem quiser saber mais, tem aqui que a gente dá uma explicada melhor. Quando o Wing Chun chegou no Brasil, a pessoa aprendeu em 3 meses na China, aqui virou de 3 a 5 anos e agora está quase 7 anos para aprender tudo. Como são os níveis de sistema de acordo com cada pessoa? Bem, eu não acredito que a pessoa foi fazer o Wing Chun na China e aprendeu em 3 meses. Né? Ele ficou 3 meses lá para aprender o que ele tinha que aprender, para poder ensinar. E aqui ele foi modificando para poder corrigir. É de 3 a 5 anos, agora 7 anos. Bem, aprender tudo. Bem, sistema, né? Então, no sistema a gente tem o curso de líderes, que é mais ou menos 1 ano, depois vai por nível, né? Então, aprender tudo, você não vai aprender tudo em 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Você vai ter que praticar bastante. Eu estou há 15 anos praticando sistema e eu acho que eu não sei tudo ainda não, né? Então, eu acho que eu sou o mais antigo praticante no Brasil, com certeza, né? Eu sou o primeiro praticante de arte marcial russa no Brasil. Eu posso te dizer que eu não sei tudo. Então, de 3 a 5 anos. A prática de ensino na arte marcial russa ela é muito mais dinâmica. Não tem esse ficar 15 anos fazendo alguma coisa, 20 anos. Não, você aprende rápido. Refinamento é diferente, né? Então, o curso para você virar instrutor hoje, conosco, na minha escola, vai levar uns 2, 3 anos, né?
E cada professor tem sua metodologia, eu respeito. Tem gente que pode fazer em um final de semana, pode fazer em 2 horas, eu não tenho nada com isso, né? Eu não acredito nisso, né? Respeito, né? Cada um faz o que quer. Eu, pessoalmente, acho que para o cara virar um bom professor, ele tem que ter pelo menos uma prática aí de 1 ano de uma arte marcial. Não dá para fazer o cara 1 ano, 2 anos, né? Pelo menos, para o cara virar um bom professor, um professor razoável, né? Se a gente pensar em professor de qualquer coisa, né? Por exemplo, eu como educador físico, eu tenho que fazer 4 anos para ter uma licenciatura para dar aula de educação física, né? Então, e assim vai. Para eu dar aula para gente do mesmo naipe que eu tenho que fazer mais 2, 3 anos no mestrado, uma pós-graduação, e assim vai, né? Então, eu estou na fase de ir para mestrado, né? Então, não sei. Eu acho que para aprender com... Acho que é isso que ele quer dizer. Então, não vejo como ser muito rápido, né? Lógico que a gente não enrola as pessoas, tá? Tem um curso, se ele tiver as qualidades necessárias que são testadas, ele vai testar, tem os testes de avaliação, né? Para ver se ele está sabendo fazer o que tem que fazer, e aí ele vai virando professor, vai virando líder nível 1, líder nível 2, líder nível 3, instrutor em treinamento e instrutor pleno, tá? Ô Alex, um abraço para você também, querido. Muito bom. Em termos de aprendizado, o que eu posso dizer, a velocidade é 1/3 mais rápido do que outras modalidades. Em média, 1/3 mais rápido. Não tem um monte de coisa que são necessárias. Os russos são muito pragmáticos, né? Tá? Utiliza alguma arma? Sim. Na arte marcial russa a gente aprende a usar várias armas, né? A gente aprende, normalmente, em média, você aprende a lutar com bastão e faca, no mínimo, tá? Aí depois, espada, né? Espada, escudo, bastão curto, bastão longo, o chicote, a pá, que são as armas mais comuns, né? Que você vai ver numa aula de sistema, é pá, o chicote, a espada, a faca e o bastão. Aprende várias armas. No Aikido tem o Jo, né? E o Tanto, que é a faca. O sistema também tem mais ou menos as mesmas armas e um pouquinho mais. E também no sistema a gente aprende a improvisar armas, ou seja, transformar qualquer objeto em uma arma, né? Isso ainda é resquício da Segunda Guerra Mundial, onde os russos tiveram que bater nos alemães com um pedaço de pau, tijolo, pedra e tudo mais. Opa, Daniel, beleza? Vamos sim. Falar. E eu não sei, Davi, né? Davi bem agressivo, né? Um russo bem agressivo. Tem uns russos bem agressivos mesmo. Vamos lá, prática agressiva e Bânia. Ok, valeu Daniel, obrigado pela pergunta. E Davi, já vou responder também. Agressivo, russos agressivos e Bânia, respiração, etc. Obrigado pela pergunta. Bem, vou responder aqui o Davi. Às vezes a prática deles parece um pouco mais agressiva, porque o jeito deles fazerem é mais duro, vamos dizer assim. Eles têm um limiar de dor maior que o nosso, né? Então, assim, o latino, de modo geral, ele sente mais dor do que um russo. Então, Franklin Barbosa, 2 vezes por mês. Já te respondo, Franklin. Obrigado pela pergunta. Então, às vezes dá a impressão de ser mais violento, tal. Eu aqui, não. Na nossa escola, todos os meus instrutores são orientados para não passarem do limite, ter bastante cuidado com os alunos. A ideia nossa é educativa, trabalhar com consciência. Nós não usamos de violência para ensinar nada, nem agressividade. A agressividade não é uma ferramenta de ensino, tá? Ela é muito enfatizada em algumas escolas, mas ela não é útil, tá? O aprendizado pode ser utilizado pela dor. Aprendizado pela dor nós chamamos de trauma, né? E aprendizado pelo prazer, pelo lúdico, a gente chama de aprendizado propriamente dito, tá? A gente não quer produzir trauma, as pessoas já vêm bastante traumatizadas para nossas escolas e eu quero reduzir ao máximo esse processo, tá? Então, a agressividade não é uma coisa que a gente estimula muito, tá bom? Daniel, então, na prática do sistema, aproveitando até essa dica aí do Davi também sobre agressividade, a gente tem
as práticas de respiração, as práticas de movimento, né? Micromobilidade e movimento geral, movimento articular. A gente tem os jejuns, né? Que são jejuns intermitentes, como ensinar para limpar o corpo por dentro. Os banhos, né? Banhos de vapor, que é o banha, que é uma sauna, temazcal, para limpeza corporal, tá? O que aconteceu aqui? Parou? Vídeo encerrado. Tem que começar de novo, acho. Aqui, né? Vou recomeçar. Peraí, deixa eu ver. Então, estamos com um probleminha aqui no Instagram. A gente já vai começar de novo. Mas pode continuar. Então, a parte do banha para limpeza corporal, né? Ou seja, as práticas do corpo. Então tem o banha, tem como é que fala? O banha, o jejum, a respiração, né? Então, os banhos frios, que é o dowsing, ou, né, a imersão em água gelada, que é usada na... Então, tudo isso é para criar um corpo mais forte, desenvolver saúde, limpeza física, limpeza mental, limpeza emocional. Então, a gente tem bastante práticas aí de saúde aí, tá? Então, é importante para vocês, para o sistema, né? Trabalhar... Tá. A outra instrutora aqui do lado me dando dicas do que eu tenho que fazer. Não falei a primeira vez, então a gente está meio perdido ainda. Desculpa aí. Tá? Então, o banho, a prática de imersão em água fria, os banhos de água fria, as ervas no banho, que são ervas de limpeza, tudo isso faz parte da nossa prática geral de saúde. Tá? O movimento, a respiração, a luta é uma das partes, tá? Então o sistema se foca muito, pelo menos na nossa escola, que eu tento e procuro ensinar para meus instrutores e procuro partilhar isso, a prática de saúde é a parte mais importante para nós, tá? O Franklin aqui, espero que tenha resolvido. Se alguém tiver mais dúvidas sobre... Cristiano, é cossaco e quem são os cossacos e por que ficam tanto fora da mídia? A gente, lembrando, quem quiser saber mais sobre banha, manda um e-mail pra gente, que a gente vai estar em dezembro criando um banha, né? Vai ter uma prática de saúde e com temazcal, com várias coisas aí de banho de vapor, vai ser bem legal. Quem quiser saber mais, por favor, manda um e-mail que a gente vai responder vocês, tá bom? Aí é outro tópico, outro assunto, vai complicar mais ainda pra gente. A ideia aqui era só falar um pouco sobre isso. O Frank está perguntando aqui sobre... Só tem o final de semana para treinar 2 vezes por mês, dá para aprender sistema? Sim, dá para aprender sistema. Eu acho que você pode utilizar de duas formas, né? Você vem e faz as aulas 2 vezes por semana, a cada 15 dias, que você falou aqui, 2 vezes por semana. A aula de sábado, ela é bem longa, elas são 2 horas de duração, 2 horas e pouquinho. Eu sempre passo, eu não sou muito bom com horário, então eu acabo fazendo uma aula de 2 horas, 2 horas e meia. Então eu dou uma estendida aí na aula. Então a aula é bem grande. E você aprende bastante coisa. E a outra forma de integrar isso é você adquirindo o sistema One-on-One, né, que é o nosso sistema, nosso curso online, e aí você consegue praticar sozinho aí quando você tiver mais tempo. Então são duas maneiras de integrar aí a ausência de prática constante, né, vamos dizer assim. As 2 horas, 2 horas e meia de prática, e o sistema One-on-One vai ajudar bastante, né. O sistema é uma arte cosaca, e o que são cossacos e por que ficou tanto tempo fora da mídia, pelo menos no Brasil. Cristiano, obrigado pela pergunta. Cristiano, o sistema é uma arte cosaca, sim, é uma arte eslava, é uma arte cosaca. Os cossacos são como se fossem samurais japoneses, são samurais eslavos. É um povo, ele não é uma etnia, né? O cossaco não é uma etnia propriamente dita, é um grupo de pessoas que se reúnem e vivem em uma determinada comunidade e com regras específicas deles, tá? Então, isso que é um cossaco, né? O samurai é igual ao samurai, cossaco não é igual ao samurai, não é um japonês ou outro, né? Os japoneses podem ser samurai ou não. Os cossacos são a mesma coisa. Você pode ser russo, ou ser ucraniano, ser polonês, ser lituano e pode ser cossaco ou não, tá? Mas são grupos que vivem, né? Aí acaba você nascendo naquela família, você vai ser cossaco, né? Mas se não, você vive naquela comunidade, você se torna cossaco, né? Então é mais ou menos isso. São povos que eles tinham como vocação o combate.
Os espartanos são famosos pelo combate, os samurais, como eu disse antes, os cavaleiros medievais e os cossacos são da época moderna. Para você ter uma ideia, até o século XVIII, 19, minto, 20, as cargas de operação especial e combate, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, os cossacos atuaram fortemente na guerra, né? E até hoje na Rússia tem os batalhões cossacos, né? Então é bem interessante, é um grupo totalmente à parte, tem bandeira própria, tem premiação própria, medalha própria, então vocês têm uma coisa assim. Por ter ficado tanto tempo na mídia, né? Pelo menos no Brasil. Bem, primeiro, eu acho assim, o sistema saiu da Rússia quando teve a queda da União Soviética, né? Então, 91, 92, né? Então agora a gente está comemorando 25 anos de prática de sistema fora da Rússia, né? O Vladimir, esse ano, vai ter o camp lá em Toronto, e a gente vai estar para lá, e é a comemoração de 25 anos da prática. Aqui no Brasil a gente está 15 anos só, né? Então é muito pouco tempo uma arte marcial, né? Se você prestar atenção, as artes marciais que estão atuantes no Brasil e na mídia tem 40 anos, né? O Kung Fu mais de 50 anos. Na verdade ele tem 100 anos, que quando foi a construção das coisas lá, a construção das estradas de ferro nos Estados Unidos, levou a comunidade chinesa e tal. No Brasil é a mesma coisa. Os japoneses chegaram, tem mais de 100 anos aqui no Brasil, então veio com eles as artes marciais. Os russos que fugiram de lá no tempo da União Soviética, né, ou no tempo da Segunda Guerra Mundial, não tinham conhecimento dessa modalidade, né? Muitos deles não sabiam, alguns sabiam, outros não. Então, se você vê a turma ucraniana, eles têm algumas coisas na dança, você pode ver qualquer comunidade ucraniana, eles têm uma parte de espada, uma parte de lança, as danças, tal, mas eles não sabiam, aqui no Brasil pelo menos, não sabiam para que servia, né? Eles estavam praticando como dança, mas eles não tinham a conexão, eles não tinham treinado para combate, né? Então por isso que não ficou informado. A outra coisa que eu acredito também, toda a informação midiática no Brasil dos últimos 40 anos veio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não ia prestigiar a Rússia, então por isso que a gente não tem uma informação tão concreta aí, né? E a gente começou a falar muito mais de sistema de 2008 para cá, nesses últimos 10 anos que a gente acessa a internet, Facebook, essas coisas todas são muito modernas e as pessoas não tinham acesso fora. Então eu acredito que por isso que ficou fora da mídia, tá? Agora, desde que teve a Copa na Rússia, uma matéria sobre o sistema em Moscou, né? Você vê que a gente está aqui há 15 anos e a Globo, por exemplo, nunca falou da gente, nunca deu uma entrevista e tudo mais, né? E foi no Moscou, arte marcial russa em Moscou, que legal. A gente está aqui, né? Está aí no Rio, então é muito de interesse, né? E também, acredito eu, que o sistema, como não tem competição, não é um esporte, os caras do MMA não estão fazendo sistema ainda, só lá nos Estados Unidos tem alguns praticantes de jiu-jitsu que já estão fazendo sistema para melhorar suas capacidades de mobilidade e tudo mais, não combate, jiu-jitsu é um específico, não precisa da gente para ficar bom de jiu-jitsu, né? Mas ele, para treinar mobilidade, essas coisas está sendo muito utilizado, tá? Então é por isso eu vejo que o sistema vai crescer aí nos próximos anos, né? Com a aparição na internet, com o grupo de treinamento que a gente está dando para o pessoal do MMA e de jiu-jitsu, de mobilidade, respiração, eu acredito que vai mais um pouquinho, o sistema vai ficar bem conhecido, tá? Opa, sobre o sistema one-on-one, como funciona e a eficiência de estudar online. Opa! Houve um problema técnico aqui. O bagulhinho tombou. Opa, tá meio torto. Ups. Aí, agora voltou ao normal. Bem, o sistema One-on-One é um projeto nosso que tem várias partes. Tem respiração, psicologia de combate, mobilidade, combate no chão, combate armado, exercícios, né, dividido em temas, né, em bloquinhos, para você praticar, né? Você compra o primeiro módulo, ele vai ficar disponível para você por 1 ano ou 2 anos, não tenho certeza aí, que 1 ano, né?
E aí você acessa, se você quiser continuar acessando, tem como ficar, você vai pagar uma taxinha lá para continuar acessando. Né? Ele explica como é que funciona, como é que faz exercícios. E aí você vai aprendendo técnicas de respiração, técnicas de combate, agarramento, ou seja, vai aprendendo uma variedade de coisas. São 6 módulos, né, como eu estava falando, dividido em 8 blocos. 8 blocos é respiração, mobilidade e saúde, psicologia de combate, combate armado, chão, grappling, né, que aí você pode praticar sozinho e em dupla, tá? A eficácia de se treinar, estudar online. Estudar online é uma realidade do século XXI, né? Acho que todo mundo vai... as pessoas estão meio resistentes ainda de aprender alguma coisa online, né? Mas é isso, a gente vai ter que aceitar isso, né? Ela veio aí para ficar, a internet, e a gente tem que aprender, né, a usar da melhor maneira possível. Tem coisas que você tem que ter prática, né? Então o que acontece? A pessoa que entra no sistema one-on-one, ele tem acesso a uma aula pessoal, né, presencial. Ele tem que vir um dia na academia, aí ele pode falar para mim, Nelson, eu moro não sei aonde, eu queria ir no Rio, eu queria ir em Maranhão, queria aí a gente vai abrir essa oportunidade para ele treinar um instrutor onde ele está, para ele visitar, ou ele aproveitar um momento e vir aqui em São Paulo para aprender pessoalmente, né? E ele vai ter dificuldade, porque óbvio, tem coisas que são sinestésicas, que ele não vai conseguir entender simplesmente vendo, com certeza, né? Tem coisas que é experiência proprioceptiva, então vai ter um pouco de dificuldade, mas a maioria das coisas ele consegue sim fazer. Os exercícios, de maneira geral, ele consegue aprender. As partes mais refinadas, ele tem que vir fazer uma aula, pelo menos, e ele tem acesso a essa aula, ou seja, e ele pode tirar as dúvidas online comigo, né? Normalmente, as perguntas são respondidas por mim, né? Então, se ele tiver alguma dúvida, não está entendendo na prática do sistema one-on-one, ele manda uma pergunta no fórum, a gente responde, e aí vai resolvendo esses problemas, né? Então, é bem assim, tá? Isso, Yuri. Se tiver mais dúvidas sobre a prática geral, aí, como você está no Rio, procura o Renan e vai tirando as dúvidas com ele. É bem legal, ele tem bastante experiência conosco já, ele está bastante tempo com a gente, e ele vai poder te responder. E, legal, se você está aí, participa do seminário dia 21, tá? Eu já respondi, Franklin. Opa, Maurício, bem-vindo. Cristiano, eu faço várias aulas online, mas não adianta. Presencial ainda é fundamental. Faço aula pelo Zoom, que é bem dinâmico. Penso que online não tem sempre revisão. Cristiano, aulas online, ela tem a vantagem, desvantagem. Presencial, tudo presencial é diferente, né? Você está com a pessoa, ela vai ver pontualmente qual é a sua dúvida, né? O que acontece com a gente? Quais são as o que a gente conseguiu ver? Se a pessoa tem alguma dúvida, ela filma e manda para mim. E eu vou ver o que ela está fazendo e vou corrigir, né? Então é uma fórmula, né, que a gente encontrou de solução. Ela tem dúvida, ela entra no fórum e pergunta lá no fórum e a gente responde. Ela tem mais dúvida, ela pode entrar no WhatsApp, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, ela pode mandar um vídeo no WhatsApp e eu respondo pelo WhatsApp. Ou seja, a gente está tentando criar mecanismos, né? Mas com certeza, se você vir aqui comigo e fizer uma aula, é melhor, né? É bem melhor você fazer e aí eu vou tirar a tua dúvida imediatamente. Ricardo dos Santos Araújo, diferença de sistema e combate. Sistema e combate. Já respondi com o saco. Combate. Então eu acho que a gente tem que... Não é revisão, a gente não faz revisão, não. A gente manda matéria nova, o cara tem que fazer e vai treinando. Tem coisa muito distinta na prática. Eu recomendo o Zoom. Legal pela dica, Cristiano. Zoom. Vou procurar a respeito. Eu não conheço esse sistema, eu sou meio tosqueira em internet, essas coisas. Zoom grátis, até 100 pessoas ao vivo com câmera. Beleza. Obrigado pela dica. Vou pesquisar e estou até anotando aqui. Muito obrigado. Tá? A pessoa perguntou aqui. Valeu. Sistema e combate, né?
Bem, o combate do meu amigo Paulo Albuquerque, né? Ele é um professor de arte marcial, muito conhecido aí no Rio de Janeiro. Ele tem escolas já em todo o Brasil, né? O combate é um sistema de defesa pessoal que, se você prestar atenção, ele é baseado no Kali Silat. Ele é um professor, é um guru, se eu não me engano, de Kali Silat. É uma pessoa renomada aí na prática das artes marciais filipinas. Ele criou um método de defesa pessoal. É um método de defesa pessoal criado por ele, né? E desenvolvido lá, baseado na experiência pessoal dele ou do grupo dele, né? Então eu acho que essa é uma coisa, né? A diferença do sistema é que o sistema é uma arte marcial. Eu não criei essa arte marcial, tá? Eu sou aluno do Mihail Riabik e do Vladimir Vassiliev, eu treinei com eles, treinei com outros instrutores, tá? Eu acho que o diferencial, assim, que eu posso dizer é que o sistema como arte marcial tem a prática de saúde, respiração, exercício de mobilidade, força, treinamento com implementos e tal. E o combate, pelo que a própria proposta dele, é exclusivamente para defesa pessoal, que é a mais excelente proposta, tá? O sistema não é exclusivamente para defesa pessoal. Então aí, tanto o combate e o Krav Maga são defesa pessoal. O sistema é uma arte marcial que também propõe a defesa pessoal. Então é uma proposta bem distinta aí. Então acredito que essa é a maior diferença entre sistema e Krav Maga, ou Krav Maga e combate, tá bom? Alguma pergunta mais, gente? Eu acho que daqui a pouco a gente vai encerrar, né? A gente já se propôs a ficar 1 hora, a gente já passou dessa proposta aí de 1 hora, né? Respondi. Legal a ideia do Zoom. E aí, vocês gostaram do nosso live? A gente vai querer montar mais um. Se vocês tiverem perguntas específicas que eu não respondi aqui nesse vídeo, vocês podem mandar para mim por e-mail, né? Mandar nosso e-mail, mandar aqui no Facebook também as perguntas, que a gente tenta responder a todos, tá? Eu queria desculpar se houve alguma coisa. Opa, Beto, bem-vindo aí ao grupo, legal, né? Tá todo mundo aí, os alunos e tudo mais. Então, vejam aí que vocês têm mais alguma pergunta. Ô, Ricardo, obrigado. Em Santa Catarina tem algum instrutor? Sim, Ricardo, um é responsivo e o outro é reativo. Sim, o que eu percebo, né? O Krav Maga, o combate, vantagem para mulher, vantagem para mulher, né? Obrigado, Domênico, pela pergunta. Vantagens, mulheres. Mulheres. Tem uma pergunta aqui que eu não consigo ver. Obrigado, Maurício. Valeu, Maurício. Obrigadão. Walid. Welcome, Walid. Sorry, now it's just speaking Portuguese, but if you have any question, it's a great pleasure to have you here, ok? Tá? Isso é uma coisa que perguntaram aí, o combate e o Krav Maga são reativos, né? A prática deles de estresse, inoculação de estresse e atividade é bem clara, e o sistema trabalha com relaxamento, flow e responsivo. Então são partes distintas do cérebro, né? Um trabalha com o sistema cognitivo, outro trabalha com o sistema reativo, mais límbico, mais reptiliano. Então a gente pode falar um pouco de fisiologia, mas eu acho que é um pouco mais um outro tópico, né? E essa parte fisiologia da modalidade em relação ao ser humano e blá, blá, mas é bem interessante também, é um assunto bem legal, tá? Vantagem para mulher, perguntaram aqui vantagem para mulher. A vantagem para mulher é o seguinte: o sistema trabalha de uma maneira bem inteligente, dá noção espacial, percepção ambiental, né? A noção ambiental, como a awareness, environmental awareness, que a atenção ao ambiente, perceber linguagem corporal, ensina a linguagem corporal, como reagir sob estresse e sem estresse. A gente tem curso de inoculação de estresse para mulheres, vantagens aí de pesquisa de mais de né?
30 anos de pesquisa na área de inoculação de estresse, né? A gente tem um curso só para isso. Provavelmente no ano que vem a gente vai dar um curso para mulheres de defesa pessoal com inoculação de estresse, com equipamento. É bem sofisticado. A gente tem um curso bem sofisticado para isso já, tá? E com bastante pesquisa na área de inoculação de estresse, ataque violento para mulher, mais de 3.000 assaltos contra mulheres, mais de 1.000 assaltos contra homens, brigas de bar. Então a gente tem uma pesquisa aí bem grande. Então, para o ano que vem, provavelmente a gente vai dar um curso específico para mulher. É aberto para homens também, mas a gente tem bastante experiência nesse assunto específico de defesa pessoal para mulher. Então, a vantagem do sistema é que a gente tem, primeiro, a gente tem muita experiência no ensino e na prática de autodefesa, tanto para a área militar quanto para a área civil, né? E eu tenho um treinamento específico para mulheres e eu acho que o sistema é bem bacana para mulher porque trabalha com relaxamento, desenvolve autoconfiança, relaxar um pouco mais, de linguagem corporal, atenção ambiental, várias qualidades aí que eu vejo que são imprescindíveis para mulher. O sistema não utiliza muito de força, grande força física, né? Então, para um adversário maior, o sistema tem estratégias de combate bem interessantes, de atacar pontos vitais e tudo mais, então eu acredito que seja bem importante. Ricardo perguntou se vai rolar no Rio de Janeiro. A ideia é que talvez sim. A gente vai... para o ano que vem, o primeiro, a gente vai ser em São Paulo, porque tem um problema de levar o equipamento no avião e tudo mais, a gente já tem algumas coisas aí. E depois, provavelmente a gente vai levar para o Brasil inteiro, tá? É um curso bem específico, bem interessante, né? E é uma especialização aí. Mas vale a pena sim, vai tentar levar para o Rio de Janeiro com certeza. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa desse tipo de conhecimento, né? As mulheres estão muito sujeitas à violência, tá? Livro de arte marcial russa. Lucas, livro de arte marcial russa. Lucas, obrigado pela bronca. Eu estou finalizando a tradução do Let Your Breath, que deixa a respiração. E com certeza vai estar em português, tá? A gente tem o e-book. Quem quiser o e-book, manda um e-mail pra gente dá o e-book. Ale, que saudade de você, Ale. Saudade de você. Agora que você é mãe, um japonesinho, eu tenho que conhecer esse menininho, né? Nossa, saudade de você. Que bom que você está aqui comigo. Saudade de você. Um abração. Um abraço pro papai, pro bebê aí. Valeu, Wellington. Obrigado. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Os livros estão em francês. Perdão? Os livros estão em inglês. A maioria dos livros estão... Respondendo aí, Lucas... Os livros estão todos em inglês. A gente tem o Strikes, The Body Beats the Soul. Segura isso aqui. Esse aqui. Eu acho que por momento é esse. Tem mais alguns livros, mas... Esse aqui é o Let Your Breath, que eu estou determinando a tradução, tá? É um livro sobre respiração e exercícios, é bem legal. Vai estar disponível em português, tá? Para vocês. O outro livro que a gente vai trabalhar para traduzir também é o Strikes, né? Soul Meets the Body, A Alma Encontra o Corpo, do Vladimir Vassiliev. Também é um livro que a gente vai estar no futuro próximo. Um outro livro é Sistema Manual, do Konstantin Komarov. É bem legal esse livro, tá? Fala sobre psicologia, tá bom? E para quem é francofono, eu aconselho esse aqui, Psicologia de Combate, que é bem interessante. Fala sobre sistema e psicologia. Existem outros livros, tá? Eu também tenho Sistema Aikido, vários livros aí. Ok? Senhores, muito obrigado por assistir nossa live. Se tiver mais alguma coisa, pode mandar pro YouTube, pro Facebook. A gente tem um canal no YouTube, quem quiser ver vídeo, vai lá, dá um joinha nele. Nossa página do Facebook, Sistema Brasil com Z. Também curta a nossa página. O nosso Instagram é Sistema Brasil HQ, tá? Clica lá e curte a gente, participa do nosso grupo. Quem quiser receber nosso e-book, por favor, manda e-mail pra gente, contato@artemarcialrussa, tá? Eu vou estar
respondendo todas as perguntas que vocês quiserem, mas dá o seu joinha na nossa página, curta aí nosso Instagram, nosso Facebook, nós temos Twitter também, manda lá um oizinho no Twitter, tá bom? Então a gente está na mídia social e em breve a gente vai fazer um outro, tá bom? Uma outra live com outro tema, não só a história do sistema, mas alguma coisa que vocês queiram saber e aí está escondido de vocês. Lembrando a todos que a oportunidade de treinar conosco é agora em julho, no final do mês, aí no Rio de Janeiro, tá? No seminário no Rio de Janeiro, no Leblon, dia 21 de julho, tá? A gente vai estar no Rio de Janeiro também dando um curso de Educação Somática de 23 a 29, quem tiver interesse, manda um e-mail pra gente sobre Educação Somática, vai dando uma formação aí de Educação Somática. E em agosto, 24, 25 e 26, vamos ter a imersão sobre arte marcial russa. E em dezembro, sobre a parte de saúde, vai estar aí disponível também para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima. Beijo e abraço.